A narrativa se inicia em 1946, na Austrália. Durante a noite, uma van e um carro percorrem uma estrada deserta. No interior da van, várias caixas lacradas exibem o símbolo de um banco, claramente carregando mercadorias roubadas que estão sendo transportadas ilegalmente. Entre os ocupantes estão Dylan Maddock, um gangster implacável, e seus 3 comparsas: Ian City, braço direito de Dylan, Sean Cullen e Dwight Lewis. No entanto, a viagem toma um rumo desastroso. Dwight perde o controle da van, que despenca em um rio próximo. O veículo, junto com toda a carga valiosa, afunda rapidamente. Sean e Dwight conseguem escapar por pouco, nadando até a margem. Dylan, porém, enlouquece de raiva. Aquelas caixas continham algo de extremo valor. Sem hesitar, ele executa Dwight ali mesmo. Sean, aterrorizado, sugere recuperar o veículo usando um guindaste, mas Dylan rejeita a ideia. Máquinas pesadas chamariam muita atenção. Ele decide que a única solução é contratar mergulhadores profissionais, especialistas capazes de recuperar a carga discretamente, sem deixar rastros. Por hora, Dylan poupa a vida de Sean. Em seguida, conhecemos uma pequena empresa de mergulho, composta por apenas 3 pessoas: Clara Bennett, uma mergulhadora apaixonada, Jimmy, um talentoso mergulhador, e Ernie Morgan, o chefe da equipe, agora afundado no álcool. Com a guerra terminada e a vida difícil, os negócios vão mal, e Ernie teme ter que vender tudo para quitar suas dívidas. Em uma tarde tranquila, Clara e Jimmy testavam um novo traje de mergulho, enquanto Ernie ainda se recuperava de sua ressaca. Clara o acorda gentilmente, tentando levantar seu ânimo, mas Ernie se sente derrotado. Há meses não recebia um trabalho decente, e recentemente perderam um grande contrato de construção de ponte. Mesmo assim, Clara tenta tranquilizá-lo, garantindo que dias melhores viriam. Pouco depois, Dylan Maddock e seu parceiro, Yanis Wojcik, aparecem à porta, exigindo falar apenas com o chefe. A postura deles deixa claro que estão envolvidos em algo ilícito. Dylan, um gangster violento e cruel, demonstra ainda um caráter racista e patriarcal. Ao se encontrar com Ernie, os dois percebem que já serviram juntos na marinha durante a guerra. Após uma breve conversa, Dylan propõe um trabalho especial a Ernie, perguntando se sua equipe seria capaz de lidar com a missão. Ernie garante que seu time é altamente qualificado. Dylan explica que uma van afundou em um rio, mas se recusa a revelar o conteúdo, alegando confidencialidade. Ele oferece um adiantamento generoso, prometendo mais assim que as caixas forem recuperadas, dinheiro suficiente para resolver todos os problemas financeiros de Ernie. Suas exigências são claras: sem relatórios, sem perguntas, e somente as caixas devem ser trazidas de volta. Desesperado, Ernie aceita a proposta. Quando conta à equipe, Clara demonstra preocupação. O trabalho parece extremamente perigoso e Dylan inspira desconfiança. Ernie, porém, lembra que estão sem trabalho há 4 meses e que o pagamento poderia renovar seus equipamentos, adquirir trajes de mergulho modernos e até comprar um barco novo. Relutante, Clara concorda, confiando no julgamento de Ernie, embora ainda ignorasse os riscos que viriam. No dia seguinte, eles chegam à margem do rio onde a van afundou. Dylan cumprimenta Ernie calorosamente, mas trata Clara com desprezo por ser mulher, e Jimmy com desdém por sua origem aborígene. Ernie não se deixa intimidar e defende sua equipe, afirmando que são os melhores mergulhadores que conhece. Dylan então passa a interrogá-los, testando suas habilidades e confiança. Jimmy se gaba com orgulho, dizendo que passou boa parte de sua vida na água, enquanto Clara responde com coragem, afirmando que ser mulher não a torna fraca. Ela é habilidosa e extremamente preparada. Dylan, ainda zombando, ironiza Ernie, chamando-o de Capitão Nemo. Ignorando as provocações, Ernie decide que Clara deve mergulhar primeiro. Ele não confia totalmente em Dylan e seus homens, e quer garantir a segurança dela, evitando que fique sozinha com eles. Animada, Clara veste seu traje de mergulho ao lado de Jimmy. Seus antigos equipamentos eram pesados, lentos, dependentes do ar da superfície e nada modernos. Ainda assim, ela se prepara para enfrentar as profundezas turvas do rio. Ernie controla a bomba de ar na margem, enquanto Dylan e seus comparsas observam à distância. Clara e Jimmy mergulham. A água tem entre 15 e 18 pés de profundidade. Após uma busca cuidadosa, eles localizam a van submersa e mantêm contato com Ernie pelo rádio. Clara informa que o veículo está de lado, impossível de ser erguido sem um guindaste, mas Dylan não se importa com os detalhes. Ele só quer as caixas. Debaixo d'água, eles fixam uma corda guia para localizar a van. Clara tenta abrir a porta, mas está trancada e sem chaves. A visibilidade da água turva torna tudo mais difícil. De repente, algo roça seu corpo. Um tubarão ataca, atingindo seu capacete metálico. O impacto não o perfura, mas danifica sua linha de ar, cortando o fornecimento de oxigênio. Ernie entra em pânico e ordena que Jimmy vá
resgatá-la. Clara, inconsciente, flutua até que Jimmy a alcança e a puxa para a superfície. Mais tarde, Jimmy encontra um dente de tubarão cravado no capacete de Clara, uma prova aterrorizante do ataque. Todos ficam chocados com a gravidade do que aconteceu. Tubarões normalmente não habitam rios, mas este era um tubarão-touro, capaz de sobreviver tanto em água doce quanto salgada. Dylan, furioso com a equipe de Ernie, ainda se recusa a acreditar nisso. A tensão só diminui quando Ernie declara que ninguém voltará a mergulhar enquanto o tubarão permanecer solto no rio. Dylan comenta friamente que será necessário contratar um caçador de tubarões, alguém como Quint em Tubarão, mas avisa que o custo ficará por conta de Ernie. Após a saída de Dylan, Ernie elogia Jimmy por ter salvado Clara e pergunta se ele conseguiu ver o que havia dentro da van. Jimmy responde que não, mas que descobririam no dia seguinte. Ernie o orienta a manter segredo sobre tudo. Mais tarde, ele verifica Clara, que se desculpa por não ter conseguido lidar melhor com a situação, mas Ernie a tranquiliza, lembrando que o mais importante é que ela esteja viva. Enquanto isso, Dylan e Yannis retornam, informando que um pescador experiente chegaria na manhã seguinte para lidar com o tubarão. À noite, Dylan questiona Clara sobre o motivo de arriscar sua vida nesse trabalho perigoso. Ela responde que ama o oceano e que Ernie lhe deu uma oportunidade quando ninguém mais acreditou nela. Quando Dylan questiona a moralidade do trabalho, Clara percebe que ele está envolvido em algo ilegal. Ela tenta convencê-lo a desistir, e Jimmy apoia a ideia, mas Ernie insiste que não tem outra opção e que precisam do emprego. Na manhã seguinte, antes da chegada do pescador, um policial aparece. Os homens de Dylan entram em pânico, mas Dylan mantém a calma e inventa uma história dizendo que Sean estava dirigindo a van e ninguém se feriu, então não houve necessidade de relatar o acidente. Ele até menciona o ataque do tubarão, e o oficial acredita em sua versão, indo embora sem suspeitar de nada. Pouco depois, chega um pescador chamado Bob, confiante e falante, prometendo eliminar o tubarão. Jimmy se junta a ele no barco e Dylan obriga Sean a ir também. Bob lança a isca e, rapidamente, o tubarão começa a circundar o barco. Jimmy dispara sua arma, mas as balas perdem força debaixo d'água e não surtem efeito. O tubarão ataca o barco, lançando todos na água. Jimmy e Sean conseguem retornar a bordo, mas Bob é tragicamente morto diante de seus olhos. Horrorizados, Jimmy e Sean mal conseguem nadar até a margem, traumatizados pelo que acabaram de presenciar. Após a morte de Bob, todos estão aterrorizados, exceto Dylan, que ri da situação, zombando do medo alheio. Clara fica furiosa com a atitude dele, e Ernie insiste que tudo deve ser relatado à polícia. Dylan interrompe, mas Ernie devolve o dinheiro que recebeu, declarando que seu serviço para ele terminou. Furioso, Dylan saca sua arma junto com Yannis, ameaçando matá-los caso se recusem a concluir o trabalho. A missão agora é clara: recuperar as caixas que contêm algo ilegal. Para sobreviver, Ernie aceita relutantemente. Ele pergunta o que Dylan pretende fazer com eles depois, mas Dylan mente, garantindo que serão liberados quando terminarem. A equipe retorna ao trabalho, construindo um trenó de madeira para puxar as caixas para a superfície, a uma curta distância da posição submersa. Lançam isca na água para tentar distrair o tubarão tempo suficiente para completar a tarefa. Quando tudo está pronto, Ernie decide mergulhar pessoalmente, determinado a não colocar Clara em perigo novamente. "Você está nessa situação por minha causa", diz ele a ela. Pouco depois, Yannis, que observa a isca, avisa que o tubarão caiu na armadilha deles. Era o momento perfeito para agir. Ernie e Jimmy mergulham rapidamente, alcançando a van submersa. Ernie abre o porta-malas, revelando as caixas lacradas, e começam a carregá-las no trenó para puxá-las à superfície. Trabalham com rapidez, mas a carga é pesada demais, e Jimmy sugere remover algumas caixas para facilitar o processo. Enquanto isso, Yannis percebe, horrorizado, que o tubarão conseguiu escapar da isca. Clara alerta os mergulhadores pelo rádio, pedindo cautela, e sinaliza para que Sean comece a puxar o trenó para a margem. Conforme Sean trabalha, Clara instrui Ernie e Jimmy a se protegerem dentro da van, conscientes de que o tubarão poderia atacar a qualquer momento. O perigo se intensifica quando o trenó fica preso. Ernie e Jimmy são forçados a nadar para soltá-lo, conseguindo finalmente libertá-lo, mas o tubarão retorna e morde gravemente o braço de Ernie. Jimmy reage, ferindo o animal com um arpão e liberando-o. Ainda assim, o predador ataca mais uma vez, e Clara corre para ajudá-los, enquanto Sean consegue levar o trenó com as caixas até a margem. Ao ver o conteúdo, Dylan se anima. Dentro das caixas havia ouro puro. Enquanto isso, Clara e Jimmy seguram o moribundo Ernie. Clara implora para levá-lo a um hospital, mas Dylan ignora completamente, demonstrando que a vida de Ernie não tem valor para ele. Pouco depois, Ernie falece nos braços de Clara. A dor rapidamente se transforma em raiva. Jimmy, furioso, pega uma faca e parte contra a gangue de Dylan, mas eles estão armados, e Clara consegue contê-lo. Yannis zomba da ousadia de Jimmy, joga sua arma no chão e o desafia com uma faca. Jimmy arremessa a lâmina, acertando Yannis no ombro. Enfurecido, Dylan tenta atirar, mas Clara o impede, lembrando que ainda precisam sobreviver. Algumas caixas ainda
ainda permanecem debaixo d'água. E Dylan, embora abaixe a arma, sabe que a ganância dele o fará matá-los assim que o trabalho estiver concluído. Cego pelo desejo de lucro, Dylan golpeia Jimmy em um acesso de fúria e, em seguida, tranca ele e Clara dentro de uma tenda para a noite. Na manhã seguinte, Clara e Jimmy são forçados a recuperar as últimas caixas de ouro. Dylan ordena que Clara mergulhe, ignorando os protestos de Jimmy. Ela coloca o traje de mergulho e desce novamente. Trabalhando com rapidez e precisão, consegue carregar as caixas restantes no trenó. Enquanto os homens puxam o trenó para a superfície, Clara explora a van e descobre uma arma escondida sob o assento do motorista que guarda discretamente. Antes que consiga emergir, o tubarão retorna, colidindo com a van. Clara consegue prendê-lo temporariamente dentro do veículo, escapando por pouco. Quando as caixas finalmente chegam à margem, Jimmy ajuda Clara a sair da água. Ela lhe mostra a arma que encontrou e manteve escondida, aguardando o momento certo. Com o ouro recuperado, Dylan considera o trabalho concluído e decide eliminar as testemunhas. Ordena que suas gangues prendam Jimmy e Clara com correntes pesadas e os afundem no rio, começando por se livrar do corpo de Ernie. Antes que possam agir, um policial chega inesperadamente. Ao ver o corpo de Ernie, desconfia imediatamente. Sean, em pânico, ataca o oficial pelas costas, desencadeando o caos. Jimmy se lança contra Yannis em combate direto. Apesar de ferido, o policial consegue neutralizar Sean, mas Dylan atira no oficial e o mata. Neste instante, Clara saca a arma escondida e dispara, ferindo a mão de Dylan e fazendo sua arma voar para longe. Dylan, sangrando e furioso, se protege atrás da van. Clara rapidamente volta sua atenção para Jimmy, que ainda luta contra Yannis, prontos para enfrentar o último confronto. Antes que Yannis consiga finalizar Jimmy, Clara dispara contra ele, mas suas balas acabam antes de derrubá-lo. Yannis avança novamente, tentando afogar Jimmy, mas Clara reage rapidamente. Ela quebra seu pesado capacete de mergulho na cabeça dele, deixando-o inconsciente e lançando-o na água. Enquanto isso, Dylan pega outra arma no carro. No mesmo instante, o tubarão se liberta da van onde estava preso. Ao ver Dylan se aproximando armado, Clara grita para Jimmy pular no rio, sem perceber que o tubarão já está solto. Dylan atira descontroladamente enquanto eles desviam das balas e tentam escapar. Ele os persegue de barco, disparando sem cessar. Com habilidade, Clara balança o barco, fazendo Dylan perder o equilíbrio e cair na água. Jimmy consegue escapar, mas Clara agarra a perna de Dylan, tentando derrubá-lo de vez. Nesse momento, Jimmy percebe o tubarão se aproximando e alerta Clara para sair da água. Ela corre para a margem, pega uma arma e aponta para Dylan. Ele a provoca, chamando-a de covarde, duvidando que ela teria coragem de puxar o gatilho. Clara hesita, mas não precisa disparar. De repente, o tubarão avança e devora Dylan, encerrando de forma brutal seu reinado de terror. Algum tempo depois, Clara e Jimmy retornam às suas vidas normais. Eles entregam todo o ouro recuperado às autoridades, finalmente colocando um fim ao pesadelo submerso no rio. Um dia, 2 visitantes chegam para vê-los. Um deles é o advogado de Ernie, que informa que ele deixou um testamento, deixando todos os seus bens para Jimmy após sua morte. Além disso, o banco recompensa os dois com $2.500 australianos por devolverem o ouro roubado às autoridades, encerrando de vez a história.